Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e vou nos tratar de um tema hoje que é ecologia, certo? Ecologia, na verdade, é 60% da prova do Enem. Então vamos trabalhar algumas questões desse tema muito falado no Enem. Bem, a primeira questão ela fala o nicho, do hábito alimentar de algumas espécies. Note o seguinte: diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboleta não possuem voracidade generalizada. Então, isto é, elas não se alimentam de qualquer coisa, elas são seletivas, ok? Um estudo mostrou que as borboletas de asa transparentes da família Itomini, comuns na floresta amazônica e na Mata Atlântica, consomem sobretudo plantas da família Solanaceae, a mesma do tomate. Contudo, ancestrais dessas borboletas consumiam espécies da família Apocynaceae. Mas a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Então, o que vai acontecer? Obviamente, para não entrar em extinção, já que o ancestral se alimentava de um tipo de folha e agora a atual não se alimenta mais desse tipo de folha, é sinal que elas mudaram a sua diversidade alimentar. Mas não se esqueça que elas não apresentam uma voracidade generalizada. Então, o que aconteceu aí? O que aconteceu é que, devido à falta de alimento, essas borboletas procuraram um outro tipo de alimento, certo? E sempre lembrando que a voracidade não é generalizada. Ela passou de um tipo de alimento para o outro. Isso é uma adaptação para evitar que haja a extinção. Porque se a determinada espécie só comer aquele tipo de alimento, provavelmente elas vão competir e quando acabar o alimento, certo? Então elas procuraram o quê? Procuraram uma folha que estivesse mais abundante, tanto na Amazônica como na Mata Atlântica. Ok? Então, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos. Ao se entender que as larvas das borboletas Itomini, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na floresta amazônica, apresentam especificidade pelas plantas da família Solanaceae, existentes nesses locais. Então, o ancestral comia um outro tipo de planta. Só que essas plantas se tornaram escassas naquele habitat. Então, a espécie descendente simplesmente mudou o seu hábito alimentar. Ok? Então, nós temos o gabarito aí, a letra E. Bem, essa próxima questão, nós vamos falar de os antibióticos. Antibióticos, eles só servem para o tratamento de doenças bacterianas, certo? Antibiótico age a nível de célula. Por isso, não é indicado para infecções virais, já que vírus não apresentam estrutura celular. O antibiótico, simplesmente, ele vai agir a nível de célula. Então, há diversos antibióticos e diversos modos de ação. Por exemplo, número 1, inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição, que é a síntese do RNA a partir do DNA. Desde o momento que uma espécie não consegue duplicar o seu DNA, ela não pode se reproduzir. Com isso, você contém a infecção e a reprodução bacteriana. Outros inibem o metabolismo. Enzimas que inibem o metabolismo não deixam as bactérias produzirem ATP para poder se reproduzir e crescer. Então, é outra estratégia de antibiótico. Simplesmente inibido o metabolismo, isto é, a produção de ATP. Danos à membrana plasmática, certo? Ora, se o antibiótico causa danos à membrana plasmática, a bactéria fica com a sua integridade comprometida, certo? A sua estrutura também comprometida. Isso diminui a reprodução bacteriana. Inibição da tradução, também chamada de síntese proteica. Ora, quando você inibe a tradução, que é justamente os ribossomos traduzindo para fazer a proteína, você diminui drasticamente a reprodução bacteriana. Isso também favorece para conter a infecção.
E por último, danos à síntese da parede celular. Ora, a parede celular dá revestimento e proteção às bactérias. Se a síntese da parede é inibida, os anticorpos, que são substâncias produzidas pelo nosso corpo, penetram mais facilmente na bactéria, levando à destruição desses micro-organismos. Ok? Então, vamos à questão do Enem. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio. Do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Perfeito? Essa informação permite concluir que o antibiótico, ora, é só você lembrar, antibiótico age a nível, geralmente, de ribossomos, que são organelas responsáveis pela síntese proteica. Então nós temos como gabarito aí a letra E. Interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. Com isso, contemos a infecção. Ok? Sem problemas? Então, frisando o gabarito, a letra E. A próxima questão, ela trata do metabolismo energético. Note uma coisa: a fotossíntese, o processo aeróbio, que utiliza oxigênio, e é muito mais vantajoso, e o anaeróbio, onde a produção de ATP é menor, somente 2 ATPs. Perfeito? Aqui a produção de ATP pode variar em 36 a 38 ou até 30, dependendo do autor, tá? E do metabolismo celular. Então, nós temos aqui o processo anaeróbio e ainda há indivíduos que são anaeróbios facultativos. Eles podem tanto fazer o processo aeróbio quanto anaeróbio. Perfeito? Claro que se ele optar em fazer o processo aeróbio é muito mais vantajoso. Lembre-se que nesse processo é uma respiração celular e a glicose é quebrada, certo? Então, se você está quebrando a glicose, você está produzindo energia para o seu corpo, ok? Então vamos à questão. A questão mostra o experimento A e o experimento B, certo? Onde ele fala o seguinte: no experimento A, as células 1 e 2 foram colocadas com cloreto de sódio e glicose. Glicose é essa que é quebrada para a produção de energia. Em ambiente anaeróbio, isto é, com baixa taxa de oxigênio. Então, o que vai acontecer? No experimento B, foi fornecido a mesma solução de glicose e de cloreto de sódio, só que agora com uma taxa de O2 alta, o ambiente aeróbio. Perfeito? Então ele destaca o que houve no experimento. No experimento A, a concentração de glicose na solução que banhava as células 1 era maior do que a solução contendo as células 2, certo? Então, nas células 1, fica evidenciado que não houve o gasto de glicose. Ok? Porque se está maior, então não está usando esta glicose, certo? Então, eu já concluo que as células 1 não fazem processo anaeróbio, certo? Por quê? Porque o que acontece? Simplesmente as células em quantidades 1 e 2 não estão usando glicose, certo? Então eu tenho aqui, experimento A, não há uso de oxigênio. E a célula 1 não usou a glicose, então ela não consegue viver em ambientes anaeróbios, ela precisa de oxigênio.
No experimento B foi observado que a concentração de glicose na solução das células 1 era igual à das células 2 e esta era idêntica à observada no experimento A para as células 2 ao final do experimento. Então, no experimento B, as células 2, elas usaram a glicose, porque diminuiu a concentração de glicose. E a célula 1 e a célula 2 também houve diminuição de glicose, certo? Então, eu vejo que a célula 2, ela pode fazer tanto o metabolismo anaeróbio, tanto é que aqui cai a glicose, é sinal que está sendo usada, tanto aqui quanto aqui. E a célula 1, ela só realiza metabolismo aeróbio, porque aqui, em ausência de oxigênio, a glicose das células 1 continuou alta. Está evidenciando que não está sendo usada a glicose. Já que a célula 1, em presença de oxigênio, a glicose diminuiu. Então, é sinal que está sendo quebrada para a produção de ATP. Então, baseado nessas comparações, que é muito comum em questões do Enem, mostrar o experimento, tá, para análise e a realização do gabarito, nós temos como gabarito a letra A. Células 1 realizam o metabolismo aeróbio, por quê? Porque aqui a célula 1, em ausência de O2, não usou a glicose. E aqui ela usou quando estava em presença de oxigênio. Isso evidenciando que ela faz um metabolismo aeróbio. Correto? Então nós temos como gabarito aí a letra A. Ok?